Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e esta é a série Ilustrando Biblicamente. Hoje vamos falar sobre o pré-milenismo histórico, também conhecido como uma das linhas pós-tribulacionistas. Os pré-milenistas são aqueles que acreditam que a igreja está vivendo antes do milênio, um milênio literal. E dentro desta linha, há aqueles que são chamados de históricos, pois preservam a crença dos cristãos primitivos, dos primeiros séculos, de que a grande tribulação era um dos sinais que apontavam para a vinda de Jesus, de que ela estava próxima. Os históricos são chamados de pós-tribulacionistas, pois este era o entendimento da igreja primitiva, de que a vinda de Jesus só aconteceria após a grande tribulação, por isso pós-tribulacionistas. Desde o segundo século, já havia entre os pais da igreja aqueles que defendiam este entendimento. Entre eles estão Irineu, Justino Mártir, Papias, entre outros. Todos eles defendiam e ensinavam de que um dos sinais que apontava para o retorno de Cristo seria o surgimento ou o levantar-se de uma grande tribulação, uma perseguição sobre a igreja. Agora, quais são os principais pontos que fundamentam este pré-milenismo histórico? O primeiro deles está no discurso de Jesus. Jesus só falou de uma vinda em seus discursos escatológicos, sendo um assunto tão importante. Por que Jesus não teria falado sobre uma vinda dividida em dois eventos ou sobre um arrebatamento secreto? Pelo contrário, ele só falou de uma vinda e que ela aconteceria imediatamente após a tribulação daqueles dias e que esta vinda seria visível. E segundo o relato de Mateus, temos uma clara descrição do arrebatamento acontecendo após a tribulação, nesta vinda com poder e grande glória descrita por Jesus. Pois todos verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, e ele enviará os seus anjos com o som de trombetas para recolher os eleitos. Segundo as palavras de Jesus sobre a sua vinda, primeiro haverá uma tribulação, para que depois, e só depois, possa acontecer a sua vinda sobre as nuvens. Segundo, que o próprio Jesus enfatizou que a sua vinda seria visível. Pouco antes, Jesus disse que a sua vinda, ou seja, uma parousia, uma vinda visível sobre as nuvens, seria como um relâmpago que se mostra. E se mostrar significa se fazer visível. O texto não está falando sobre ser rápido como um relâmpago, e sim se mostrar, se fazer visível. E as palavras de Jesus ditas a Mateus estão alinhadas com as palavras ditas a João quando ele afirma que ele virá sobre as nuvens e todo olho o verá. Logo, segundo esta linha, não há nada de secreto. A vinda de Jesus será completamente visível. Terceiro, Paulo afirmou que a vinda de Jesus, ou seja, a parousia, sua vinda visível sobre as nuvens, não aconteceria sem que antes fosse manifesto o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo. Portanto, a igreja ainda estará presente na terra quando o anticristo se manifestar. Quarto, a primeira ressurreição só acontece depois da grande tribulação.
visto que também participam dela as almas dos que foram decapitados por não adorar a besta, a sua imagem e por não aceitar a sua marca. Logo, a primeira ressurreição só acontece após a grande tribulação. Esta interpretação está alinhada com os mais diversos textos, porque Jesus declarou que a primeira ressurreição só ocorreria no último dia, e não anos antes. Paulo escreveu que a ressurreição e o arrebatamento aconteceriam ao som da última trombeta. E João relatou que, ao ser tocada a sétima e última trombeta, os mortos, aqueles que serviram ao Senhor, ressuscitarão para receber galardões. Ou seja, a sétima trombeta só ocorrerá no final da grande tribulação e, portanto, a primeira ressurreição só acontecerá ao som da sétima e última trombeta no final da grande tribulação. Quinto, o próprio arrebatamento, o tão famoso harpazo, acontecerá por ocasião da vinda visível de Jesus sobre as nuvens, a parousia. É o que o texto declara. E para haver um arrebatamento é necessário que primeiro haja a ressurreição dos mortos, pois, se a ressurreição só acontece no final da grande tribulação, o arrebatamento também só acontece no final da grande tribulação. Portanto, não há separação entre harpazo e parousia, pois o arrebatamento também acontece após a grande tribulação. E só então é que se iniciará o reino milenar, onde os santos reinarão com Cristo por 1000 anos. Este é um resumo do entendimento pré-milenista histórico, também conhecido como uma das linhas pós-tribulacionista. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like e os seus comentários. E não esqueça de compartilhar com os seus irmãos. Um abração e até o próximo vídeo.